Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma análise da série Recomeço, uma análise segundo a visão sistêmica. E essa live de hoje vai ser um pouquinho diferente das outras lives que eu tenho feito, porque hoje eu não vou trazer sobre os traços de caracteres. Hoje eu vou trazer a visão sistêmica sobre a série Recomeço. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena. É uma série muito gostosa, muito daquela série bem engraçadinha do casal que se conhece e tudo. E se você não assistiu, vale a pena assistir a série a live agora, para depois ter esse olhar já assistindo a série com esse olhar mais sistêmico. Claro que aí você vai saber o final da série se você ainda não assistiu. Oi, Jéssica, boa tarde. Oi, Luciano, boa tarde. Eu hoje vou trazer uma visão sistêmica da série Recomeço. Quem não tiver assistido, vale a pena. Se ainda não viu, veja a live assim mesmo, porque depois você já vai assistir a série com esse olhar sistêmico, certo? Então, o que acontece nessa série? Quem são os personagens? Os personagens principais é o Lino e a Amy, que formam um casal. Mas eu também vou falar sobre a mãe, a madrasta, a irmã da Amy, o pai do Lino, a mãe do Lino também, ali tem uma participação bem especial, essa mãe. E quem é esse casal principal? A Amy é a filhinha do papai, é a figura da heroína, da salvadora, da guerreira. Por que eu falo isso? A Amy vem de uma condição financeira muito boa, eles são... O pai dela é advogado, lutou muito para chegar numa posição de advogado, de respeito, que é bem estabelecido na profissão dele. E ele, acho que dá a entender que ele lutou bastante por ser negro, né? Tem um ponto assim, aparece dois pontos sobre racismo na série, apesar de não ser o enfoque principal. Então, a Amy, essa figura, é filha desse homem forte, desse homem bem-sucedido. Ela faz direito também e ela resolve dar uma pausa na faculdade para ir para Florença, na Itália, para estudar arte. E ela vai contra a vontade do pai. O pai quer que ela faça direito como ele. E aí, a Amy, lá, você percebe que enquanto ela tá lá, estudando arte, ela tá bancando a escolha dela. Ela tá bancando a escolha de ter, mesmo tendo condição, indo para outro país para fazer a vontade dela contra a vontade do pai, que teria condição, mas ela se sustenta naquele lugar segundo as escolhas dela. Tanto é que ela acha emprego e vai lavar banheiro. Depois, mesmo estudando arte, ela vai trabalhar numa galeria de arte, mas ela é a secretária e não a artista que expõe as artes. E ela sustenta tudo isso, né? As escolhas dela. Mas ela passa o tempo todo falando assim: nossa, se eu conseguisse expor nessa galeria que é tão grande, o meu pai talvez concordasse. Ah, porque se meu pai visse o trabalho que eu tô fazendo aqui, ele talvez entendesse a importância. Então você percebe nessas falas dela que ela... Oi, Rani, tudo bem? Tô aqui fazendo a análise da série Recomeço. E aí você vê nessas falas dela que ela tá buscando muita aprovação desse pai, certo? Então, essa é a historinha da Amy. E aí a Amy chegando em Florença, ela conhece dois rapazes. Um que é o coxinha, aquele que faz parte de toda a lista, né? Ele é bonito, ele é rico, tem um carrão bem sucedido, estabelecido financeiramente, é dono de uma galeria de arte. Então, assim, é do mundo dela, do meio dela, tem uns sonhos parecidos com ela, com os sonhos dela. E ela conhece o Lino, que é chefe de cozinha, que ali dentro do tamanho dele, ele já é bem sucedido ali em Florença, ele é da Sicília, outra região da Itália. E tá ali trabalhando, é chefe de cozinha, não é dono do restaurante, mas o restaurante é bem reconhecido e tudo. Ela conhece esses dois rapazes. Quem que ela escolhe? Adivinha quem ela escolhe? Ela escolhe o Lino. Por que ela escolhe o Lino, gente? Tem um porquê. Lembra que agora eu falei que ela é da esfera, que ela ficou muito na esfera do pai. Ela é a mãe dela, esqueci de falar, a mãe dela abandonou ela, a irmã, o marido e foi embora.
a mãe abandonou. Então, a Amy ficou muito na esfera de quem? Do pai. E o ideal é que as crianças fiquem na esfera da mãe até por volta dos 7 anos, para receber o acolhimento, o olhar interno, o olhar emocional, o alimento emocional, o aleitamento, né? Para ter esse desenvolvimento emocional acolhedor. E a partir dos 7 anos que as crianças possam ir para a esfera do pai, para aprender a conquistar, agarrar, ter um olhar para fora, um olhar de conquista. Só que com 12, 15 anos, a menina deve voltar para a esfera da mãe, para aprender sobre o feminino. Só que a mãe da Amy foi embora, então ela ficou aonde? Na esfera do pai. Então ela ficou muito identificada com o masculino, andando muito na energia do masculino. Então se ela tá muito nessa energia do masculino, você acha que vai dar match lá com coxinha, que tá pronto? Ele estava pronto, ele não precisava de uma heroína, ele não precisava de uma salvadora, que é a figura da Amy, né? Que ela tem essa garra toda e esse poder de conquista, e ela tá ali na energia do pai, na energia masculina. Esse homem que tá pronto vai querer uma mulher da energia feminina, né? E ele não tá precisando de uma heroína salvadora. Então é claro que não deu match. Ela deu match com quem? Com o Lino. E quem é o Lino? O Lino é o rapaz que rompeu com o pai, porque a família do pai era uma família tradicional de agricultores e ele não quis isso, ele quis buscar a sua identidade, a sua autonomia e fazer aquilo que ele gostava muito, que era ser chefe. Só que o pai dele não aceitou. Por não aceitar, teve um rompimento do relacionamento desses dois e o Lino ficou muito então na esfera de quem? Da mãe. Então você vê na série ele ligando pra mãe pra saber sobre as receitas. Eu não tô falando aqui que tem um problema nenhum ele ser chefe de cozinha, gente. Eu só tô mostrando que por ter rompido com o pai, porque esse pai não aceitou a carreira que ele escolheu, o Lino ficou muito na esfera da mãe, se aproximou muito da mãe e troca figurinha e receita com a mãe. Então o Lino é quem chegada a quem? A mãe. E então ele é quem? O filhinho da mamãe. Então, o filhinho da mamãe deu match com quem? Com a filhinha do papai. Então, ele na energia feminina e ela mais energia masculina. E eles seguem um relacionamento. E a Amy vai mostrando assim na história que ela vai tendo muito amadurecimento. Ela, mesmo sendo a filhinha do papai, ela bancou as escolhas dela. Ela bancou, mesmo querendo a aprovação do pai, ela foi se sustentar ali naquele novo país, fazendo o que gostava. E os dois seguem um relacionamento. Até que acaba o curso da Amy, ela tem que voltar pro Texas. E o Lino resolve ir com ela. Então ele vai pro país dela, morar na casa da irmã dela junto com ela, até arrumar emprego. Aí a Amy e a irmã saem para trabalhar e o Lino fica em casa. Até que o Lino consegue trabalhar de assistente de restaurante e ele não tá se sentindo bem e tá chateado porque faz o que não gosta, porque não tá na terra dele e tá com saudade da terra dele, não se identifica que ele na casa dele. E a Amy vai tentando ali procurar ajudar o Lino. Aí ela descobre um local onde tem raízes, né, italianos frequentam ali e tem um jogo de futebol e leva ele pra lá e ele se identifica com as pessoas e conversa, tem assuntos em comum, são conterrâneos e ele fica super feliz. Aí acontece a cena que eu acho mais triste, porque mostra demais o quanto ela está fora da esfera feminina. E o que acontece? Ele sai super feliz desse restaurante. Ela no estacionamento se ajoelha e pede o Lino em casamento. E o Lino aceita, e os amigos lá que ele acabou de conhecer batem palmas e vão se casar. Então, mostra mais uma vez o quanto ela está na esfera masculina, porque ela pediu ele em casamento, certo? E quando eles vão se casar, ele liga pro pai para dizer que tá noivo, que convidando o pai pra festa e tudo, e o pai não tem o filho, e não aceita essa tentativa de aproximação. E aí, na festa de casamento, só tem a família da Amy, não tem a família do Lino. E aí, vou abrir um parênteses aqui para falar do Bert, do Bert Helling, que pode dar muito pano pra manga, assim como deu muito pano pra manga ali no Reels que eu fiz aí, sobre uma mãe falando que deixe seus filhos, não sejam peso para seus filhos, né? Quem é contra algumas visões, liga os megafones e gritam e reclamam. Mas mesmo assim, eu vou falar
muita moderação o que o Bert fala, que seria interessante e é melhor para um relacionamento que se um casal onde os dois não são da mesma cidade, não são da mesma pátria, que é melhor que a mulher vá para a esfera do homem. Então, seria melhor nesse caso o quê? Que a Amy ficasse lá em Florença, na cidade, no território do Lino. Outro exemplo, se os dois não eles querem montar um negócio juntos, trabalhar juntos, é mais interessante que a mulher vá para o ramo do marido, para o negócio do marido. Outra situação, as mulheres estão guerreiras, independentes e já conquistaram apartamento. É melhor que ela vá para o apartamento dele, não ele vá para o apartamento dela. Por quê? Porque quando o homem, o que o Bert fala? Quando o homem vem para a esfera da mulher, ele perde a força. Ele não está no seu lugar de força, no seu lugar de valor. Ele está na esfera feminina, é como se ele estivesse debaixo da cobertura feminina. E, na verdade, o ideal no sentido de estar cada um no seu lugar, é que a mulher esteja debaixo dessa cobertura masculina, porque o homem que tem essa função de prover, servir e proteger a mulher. Então, o Lino, quando ele foi para a terra dela, no casamento só tinha a família dela, ele perdeu muita força, ele estava ali muito no feminino. Mas a Amy, ela foi amadurecendo bastante, ela foi tentando muito ali fazer o progresso desse relacionamento. Até que um dia ele aluga, o Lino aluga, ali eu acho que foi o ponto assim mais ápice da série, ele aluga o restaurante onde ele trabalha para fazer as receitas dele. A Amy recebe uma proposta, Lara, vai ficar salva, Jéssica, quando você quiser, entra lá no feed que essa live vai ficar salva, tá? E aí, e a Amy recebe a proposta de dar aula de arte para crianças, que era o que ela queria. Então, os dois estão no ápice. Ele no sonho dele, ela realizando o sonho dela. O que acontece? O Lino ganha, vocês vão achar estranho, ganha um câncer. Ele tem um câncer no joelho. E aí, eu acho que o autor só errou porque colocou o câncer no joelho esquerdo. E se a gente pensar no conceito de adulto saudável, seria ideal que esse câncer estivesse na perna direita. Eu não tô falando aqui ganhou e câncer sim no sentido pejorativo, não. Vamos olhar agora as coisas um pouco mais, de forma mais profunda, e respirem com o que eu vou dizer. Antes de ligarem os megafones, respirem. O que eu vou trazer agora? O conceito de adulto saudável. O que é um adulto saudável? É aquele que a sua perna direita, que está ligada à profissão e dinheiro, possa caminhar. Por isso que eu falei que o câncer tinha ter sido na perna direita, né? Mas é só aqui dando uma de altura. E que esse adulto saudável ande também com a perna esquerda. Qual que é a perna esquerda? Que está ligada a relacionamento. Se eu posso andar com as minhas duas pernas, se eu posso avançar, progredir com as minhas duas pernas, eu não preciso adoecer a minha terceira perna, que seria a saúde física, né? Metaforicamente dizendo. Então, o que acontecer ali quando ele tem esse câncer? Qual que é o ganho? Porque o câncer, a doença, segundo a sistêmica e segundo também essa visão mais profunda, vamos dizer assim, tem uma função. E qual que é a função? No caso do Lino, se ele ganha muito dinheiro, porque a abertura do restaurante dele foi um sucesso. Então, se ele caminha com essa perna esquerda, ganha dinheiro, é promovido e caminha, quanto mais ele ganha dinheiro, quanto mais ele prosperar nesse sentido financeiro e profissional, o que acontece com ele? Ele se afasta mais dessa terra natal, mais dos seus pais, em especial desse pai que não teve ali, ele não conseguiu ter uma resolução. Após o casamento, eles foram lá para apresentar a Amy na terra do Lino, para apresentar a Amy para os pais, e o pai não quis receber ele, né? Então ele tentou várias vezes reconciliar com esse pai e o pai não quis.
Então, se ele caminha muito, prospera muito, esse pai vai ficando mais distante, a minha terra natal vai ficando muito distante. E aí, de forma inconsciente, se eu não quero isso, se eu não posso, se eu não tenho permissão para ir tão longe, me afastar tanto da minha origem, eu preciso de algo que me freie. E o que freou o Lino nessa série? A doença. E aí, o que aconteceu? Os pais dele vieram para o Texas para ajudar a cuidar dele, e houve realmente a reconciliação desse pai com o Lino. Mas agora no mundo real, se o Lino tivesse conseguido ressignificar isso dentro dele, essa não aceitação do pai dele, se ele tivesse conseguido olhar para isso, porque na série, quando o sogro dele fica perguntando, cadê sua família? Não veio? O que aconteceu com seu pai? Ele fica, né? Ele não quer olhar para isso. Até que o sogro uma hora dá uma prensa, o que foi? Aí ele conta. Então, assim, ele não encarou, não olhou para essa dor, não colocou para fora esse lamentar, esse pesar que esse pai não veio, que esse pai não me aceita, e ele, ele não colocou para fora. E ele não fez constelação familiar para ressignificar isso, para ter um novo olhar e entender que o que é do meu pai, eu deixo com o meu pai. O meu pai não aceita a minha profissão, o meu pai não concorda, e eu peço licença para fazer um pouco diferente dos costumes da minha família e deixo com o meu pai que é dele, sigo para minha vida com aquilo que é meu, no meu lugar de valor. Porque o que estava acontecendo ali de tão importante pro pai do Lino? Ele estava rompendo com a tradição familiar na questão profissional. E ele não aceitava. E o Lino realmente estava rompendo com uma tradição. Então, quando a gente tem uma cadeira no sistema familiar, todo mundo tem cadeira, gente. Ninguém chega no sistema familiar e tá na arquibancada ou ficou em pé porque tá lotado. Não, não tem isso. Todo mundo tem a sua cadeirinha, o seu lugar. E às vezes o nosso lugar é um pouco diferente, né? O lugar do Lino era diferente profissionalmente de toda a tradição familiar dele. E ele estava numa angústia, querendo aceitação. Talvez esse pai nunca fosse aceitar, né? Ou talvez um dia, mas isso estava angustiando tanto, e o Lino estava com tanto receio ali, eu entendo, da quebra do pertencimento, né? Na lei do pertencimento, não se sentindo pertencente ao sistema dele, que ele precisou desse ganho da doença para ter o ganho da reconciliação. E se ele tivesse entendido, não, a minha cadeira de valor é essa, mas mesmo assim eu faço parte, eu peço licença, como a gente fala, frases de reconciliação, de solução na constelação, e eu peço licença para fazer diferente, porque minha cadeira é outra, mas eu respeito meu pai, minha família, meus antepassados, minhas gerações anteriores, respeito, reconheço, é o pai certo para mim, e eu tomo ele no meu coração e sigo para minha vida. Ele estaria se liberando, levando esse pai no coração, entendendo que o pai tem as suas questões lá, mas se seguindo livre. Mas o Lino não se sentia livre para caminhar. Então ele tinha a necessidade de algo acontecer para ter a reconciliação. Então o ganho direto do Lino foi adoecer. Certo? Quem tá aqui ainda? Tá entendendo? Tem alguma dúvida? Eu acho que essa questão é um pouco complexa. Mas vocês estão entendendo? Então, respiro eu, né? Então, seguindo ali para a série, o que acontece? O Lino se cura, né? Teve a reconciliação, tudo certo, ai que bom. O Lino se cura por um tempo, mas depois o câncer volta. Só que antes do Lino... O Lino se cura e ele ele e a Amy querem ter filhos, mas ele tá muito enfraquecido, lembra? Ainda passou por todo o tratamento e tudo, eles não conseguem ter filhos e resolvem adotar uma criança. Deixa eu abrir um parênteses aqui para falar da irmã da Amy. Como a mãe da Amy foi embora, essa irmã acabou assumindo uma postura, uma posição de mãe da Amy. Então, a Amy na escola, quando queria mais lanche, a irmã dela dava o dela e ficava sem. Quando a Amy queria não sair tal coisa, ela fazia e ficava sem. Então, ela ficou, aparece uma cena lá, ela muito ressentida com a Amy. Falou assim, tudo você acha que se trata de você. Uma coisinha que eu te pedi, você não fez. E muito ressentida. E a Amy, o que tá acontecendo? Porque a Amy era uma criança quando, né, essa irmã estava tentando ser mãe dela.
E o que acontece dela ficar ali tão ressentida, essa irmã? Porque quando ela fica na posição de mãe da Amy, ela saiu da cadeirinha dela. Ela saiu da cadeirinha dela, pulou para a geração anterior, sendo mãe, geração no sentido só de posição, tá, gente? Sendo mãe da Amy, e ficou pesado. Você tá fora do seu lugar, é uma energia que você tem que despender ali, fora do seu lugar, ainda se colocando maior que sua irmã, sendo mãe da sua irmã, é uma energia muito pesada, e por isso que ela ficou muito ressentida. Certo? Outro personagem ali que eu achei uma fofa foi a madrasta da Amy. A madrasta... Oi, Lívia, boa tarde. A madrasta da Amy é uma fofa. Ela tem um lugar no sistema da Amy também. E ela entende o seu lugar. Tanto é que no dia do casamento da Amy, ela chega com um presentinho pra Amy e fala assim... Boa tarde para quem tá entrando. Eu tô falando sobre a visão sistêmica da série Recomeço. E aí ela fala assim... eu espero que eu não esteja sendo entrona, né, ao entregar aquele presente para Amy no dia do casamento da Amy. E ela, o tempo inteiro, a mãe da Amy, né, que foi a primeira esposa, tá cutucando ela, implica ela, e ela mantém a classe, ela sabe o lugar dela, e assim, você vê que há uma maturidade nessa madrasta, porque ela não reage às provocações da primeira esposa, e já a mãe da Amy, você percebe que ela é a guerreira que ficou sozinha, ela não sustentou um casamento, ela não sustentou a maternidade, abandonou as filhas, ela se veste assim de forma bem provocante, ela ataca, canta os homens, ela tem aquela postura de ataque mesmo, e da mulher independente, só que ela é amarga, ela é solitária, ela é super reativa, o que mostra muita imaturidade. Já a madrasta, você percebe que ela reconhece o lugar e segundo o sistema da mãe da Amy, segundo a visão sistêmica, existe um lugar para a primeira esposa, afinal de contas ela é mãe dos filhos do seu marido, e um lugar para essa madrasta. Por que eu tô falando dessas duas aqui? Porque ainda vou usar elas lá na frente, certo? Então uma é a guerreira que tem uma postura masculina, que é ela que dá em cima dos homens, é solitária, amarga e imatura. E a outra é que sabe o lugar dela, que criou, né, as meninas, tanto é que lá no casamento ela tem um lugar no coração da Amy, você percebe isso, e a mãe fica lá dando faniquito, que não queria essa mulher lá, e tudo. Certo? Então, voltando pro casal protagonista, a Amy e o Lino resolvem adotar uma criança. E aí, quem tem a posição mais acolhedora, mais maternal, é o Lino. A Amy ama a filha dela, mas fala, eu amo a minha filha, mas ela começa a ter ciúmes da ligação do Lino com a menina. E por que disso, gente? Por quê? Porque a Amy, ela tem um grande conflito com o feminino, porque ela não teve a presença, ela não aprendeu com esse feminino que foi a mãe dela. E quando você não tem essa ligação com o feminino, você não aprendeu, você tá na polaridade masculina, quando vem a maternidade, a explosão é infalível. É infalível. E aí a Amy não conseguia ter tanta ligação com a filha e fica nesse conflito, porque a gente só dá para os filhos aquilo que nós recebemos. Então, quando eu não consigo me ligar e acolher essa criança, eu fico ali numa luta de falta de vínculo mesmo com a criança. E também quando nós temos uma criança ferida, se eu não recebi algo ali atrás, o que acontece? Eu ainda tenho uma parte de mim, no caso da Amy, né? Uma parte de mim que é uma criança ferida, e crianças não têm filhos. Então entra um embate ali, é a criança ferida da Amy com a filha dela, e ela não consegue se vincular, ela não consegue acolher essa criança, porque ela tem um problema com o feminino, a criança dela interior tá ferida, porque eu não recebi o acolhimento da minha mãe, como é que eu vou dar? Isso se resolve como? Lá na frente da série, o câncer volta, o Lino morre, quer ser enterrado em Florença, ela vai lá para a Itália, e quando ela chega ali, né,
para jogar cinzas, né, e para enterrar ele, e ela chega na família do Lino, na esfera do Lino. A sogra dela teve um momento que pega o avental e passa para ela. Ela resolve ficar ali, ela ganha a sogra passa as terras do Lino para a filha, né, e ela, ai, não precisa, mas ela resolve ficar ali. E aí tem um momento que ela pega e a sogra tira o avental e entrega para Amy. Então ela estava mostrando ali uma aceitação, um acolhimento, estava recebendo ela como filha, porque no início do filme ela falou, a cozinha é minha, eu que mando. Já nesse final a sogra entrega, e quando ela entrega, ela fala, ela se sente filha, se sente acolhida, e ela olha e fala que tem 3 mães, que a mãe, a madrasta e a sogra. E aí ela olha para a filha e fala, agora que eu recebi essas mães, né? Essas 3 mães, eu consigo ser sua mãe. Por quê? Porque ali, quando ela teve o cuidado dessa sogra, se permitiu ser cuidada por essa sogra, ela teve o contato com o feminino, ela aprendeu o receber, né? Acolhimento, cuidado, e ganhou a força do feminino, que é muito disso, do emocional, do interno, voltado para dentro, para as emoções, e pôde cuidar e se sentiu capaz, com força, de cuidar da filha. É isso, gente, a série. Não sei nem quanto tempo que eu estou aqui explicando, não sei se já deu 1 hora, mas a série trata tudo sobre todo esse sistema, esse emaranhado, mostra muito as figuras do masculino, do feminino, da falta da conexão com a mãe, dificuldade com a maternidade. E aí uma questão que eu me identifiquei muito com essa série foi a questão do rompimento com as profissões, tanto do Lino quanto da Amy. Inclusive, assistindo essa série que eu tive assim, o insight, a sacada de que eu vivi isso, né? Porque a família da minha mãe todo mundo tem profissões muito tradicionais. São engenheiros, advogados, farmacêuticos, professores, promotores, todo mundo muito nessa linha, assim, muito acadêmica. E na família do meu pai, em parte, também tem muito advogado, promotor, servidor público, muito servidor público. E aí... Escreve de novo, Lívia, não entendi. E aí, e tem, né, meu pai que foi mais empreendedor. Meu pai e uma tia dele. Mas todo mundo muito assim tradicional. E aí eu fui o quê? Fui ser servidora pública, ainda sou. Desejo fazer a transição de carreira totalmente para o desenvolvimento humano. Mas eu vivi uma angústia, porque você não sente que você encaixa. Você tem uma cadeira, quando eu falei, você não fica em pé nem na arquibancada. Todo mundo tem cadeirinha. Todo mundo tem uma cadeirinha. Top explicação. Obrigada, Luciano. Todo mundo tem uma cadeirinha no sistema. Só que você olha para trás e você é diferente demais. E aí você tem um sentimento, porque eu sempre inventei, depois que eu passei no concurso público, eu vi que eu não gostava daquele negócio. E aí eu sempre inventei de empreender, uma metida empreendedora. Improntava um trem, inventava uma coisa, inventava outra. E aí você pensa assim, nossa, eu tô tão fora, você se sente assim, um peixe fora d'água. Por quê? Recomeço, isso mesmo, recomeço, Netflix. E aí, eu me sentia um peixe fora d'água, porque todo mundo é tão tradicional e eu fico dando uma de empreendedora, eu fico me metendo aí em outras coisas. Você tem a sensação de que não pertence, são 3 leis do amor do Bert, né? E uma delas é a lei do pertencimento, todo mundo pertence, por isso todo mundo tem uma cadeirinha. Só que quando você se sente muito diferente, você sente que não pertence. Então vira uma angústia na sua alma, até que eu entendi que, mesmo sendo diferente, eu pertenço. E eu entendi vendo essa série, olha que eu já sou consteladora. Então assim, a gente vai tendo insights, já virou até um chavão, né? Mas o desenvolvimento humano, nosso autodesenvolvimento, é igual tirar a casca de cebolas, você vai tirando as partes mais externas até chegar à profundidade. Isso é de degrau em degrau, até chegar no caixão, né? O desenvolvimento para quem tem interesse de se melhorar. Então, eu sentia muito isso, eu me identifiquei muito com a série nessa questão
estou fora, não estou me pertencendo, porque eu não, tirando o meu pai, um irmão, eu não sigo nada, nem do lado da minha mãe, nem do meu pai. Então, gera uma crise assim na sua alma, até que você entende que você pode fazer diferente ainda assim mesmo pertencer. E outra questão que eu me identifiquei muito foi com a maternidade da Amy, porque eu tive, contar um pouquinho aqui da minha história, eu me identifiquei, existem duas situações, vou citar, né? Vou citar duas situações que você se identifica muito com o masculino, que é a questão de quando, por exemplo, os pais separaram e a mãe, a família da mãe, vive falando mal desse pai, que esse pai isso, que esse pai aquilo, que esse pai fez isso com a sua mãe, esse pai e aquela coisa, e seu pai não aparece, aí o que pode acontecer? A criança se identificar muito com o pai, com aquele que está excluído, para se aproximar, para incluir, né? O sistema não aceita exclusão, para incluir esse excluído, até porque a criança é metade pai e metade mãe. Então, ele vai querer incluir, ele quer que a outra parte dele pertença, né? Faça parte. E pode se identificar muito com esse que ficou sendo excluído. E a segunda questão no caso da Amy, eu tenho a minha mãe, mas eu não me identifico com esse feminino, eu não tive o acolhimento, eu não tive a presença emocional desse feminino, dessa mãe, e aí a Amy foi muito para a esfera do pai. E eu me identifiquei muito com isso, porque eu lembro, foi bem marcante, aos 15 anos eu fui muito para a esfera do meu pai, a minha mãe é uma bênção na minha vida, ela é presente, só que o nosso relacionamento foi foi uma guerra. Foi uma guerra. A minha mãe teve as questões dela, né? Com a minha avó, então emocionalmente ela não era muito disponível. Eu não estou aqui julgando, né? Porque nós temos que aceitar, nós temos o pai e a mãe certos para mim. Hoje depois da constelação e depois de muito entendimento, nós vivemos em paz. Mas aos 15 anos, né? Eu vivia na esfera me sentia mais identificada com o meu pai. Me tornei a filhinha do papai, a guerreira. Eu, no lugar da Amy, teria escolhido o Lino também, né? Uma energia muito masculina. Me casei, não deu certo, muito nessa energia masculina. E muito identificado com meu pai, porque emocionalmente, como a mãe da Amy, a minha mãe não estava ali disponível. Então, me identifiquei muito. E aí, quando vem a maternidade, gente, maternidade é feminino. E se você não tem o feminino, vai dar ruim. E quando meu primeiro filho nasceu... Bom, foi uma explosão, meu Deus do céu, como eu tive que buscar ajuda, como eu tive que buscar orientação, como eu tive que estudar, porque a última coisa que eu queria, porque graças a Deus eu tinha um nível de consciência de que eu não podia repetir, eu não podia ser ausente emocionalmente, mas eu precisava dar o suporte ao acolhimento. Só que quando você vem com questões lá do seu pai, da sua mãe, você tá com a criança ferida. E como eu falei, crianças não têm filho, crianças não se casam, crianças não ganham dinheiro, porque se a sua criança interior está ferida, ela ainda na fase adulta estar aqui se manifestando e fazendo reivindicações daquele que não recebeu. Então, como agora eu sou mãe e eu tô com a minha criança ferida, quem está aqui meio que governando e brigando e gritando é a minha criança. E como que era uma criança com outra criança e eu com problema no feminino? Uau! Era receita de dar ruim, né? Então, eu me identifiquei muito com essa série, nessas duas questões. Depois eu vou trazer um vídeo aqui só sobre maternidade. Consegui sim, gente, me resolver com a minha mãe. Consegui sim me resolver com o meu filho. Ainda não é uma caminhada leve, mas eu posso dizer que 70% com o meu filho, com a minha mãe resolveu tudo, posso dizer isso, e eu posso dizer com o meu filho 70% resolveu, né? Porque houve falta para ele, né? Falta desse acolhimento, falta desse feminino mais cuidador, né? E além de buscar conhecimento, eu sou cristã, busco até hoje em Deus, que o Senhor me dê mais desse acolhimento, né? Para que eu possa suprir o que daqui para frente, que foi, já foi, né? O estrago já foi, muita coisa já foi. Mas que eu possa suprir. E que ele não tenha, né, ali na frente, nenhum problema emocional para ter esses ganhos indiretos, para não sofrer. Porque quando nós somos filhos de pais adoecidos e precisamos nos curar para não termos
né, uma próxima geração adoecida. Então é isso, gente. Eu trouxe uma visão, hoje uma live diferente de todos os conceitos dos traços. Tem muitas coisas que essas visões se complementam, né? E espero que vocês tenham gostado, vai ficar salva. E o que eu quero deixar aqui, vou deixar o link no story e na minha bio, para quem quiser entrar no grupo Adultos Saudáveis. É um grupo que eu criei para colocar lá as postagens das lives, e futuramente eu vou entregar 5 aulas da mentoria Adulto Saudável. Eu transformei meu atendimento terapêutico numa mentoria e vou entregar gratuitamente as 5 sessões, né, dessa mentoria. Vão ser feitas pelo Zoom e é no grupo do WhatsApp que eu vou colocar o link. Eu ainda não sei a data, mas é um futuro bem próximo. Então, se você tiver interesse em receber esse link, esse material, essas aulas, aliás, essas sessões da mentoria, entra no link que eu vou deixar aqui na bio e no story, tá bom? Então é isso. Gente, obrigada por terem ficado até aqui. Muito obrigada mesmo. E se puderem, assistir a série Recomeço. Um beijo para vocês e até mais.